Então, dia 9 de abril de 2024, nossa 7ª aula do curso de tributos em espécie. Na aula passada, a gente ficou muito tempo falando da classificação dos impostos, né? E aí falei da classificação dos impostos e a gente acabou concluindo o imposto de importação. É um imposto federal, né? Federal, extrafiscal, porque ele tem como objetivo preponderante reduzir um comportamento, ainda que tenha uma função arrecadatória, mas é subsidiária. É um imposto real, porque olha mais para a patrimonialidade do fato gerador, olha mais para a coisa que está sendo importada, que revela riqueza, que se contenta com a capacidade contributiva objetiva, certo? É um imposto direto, porque ele ou não comporta a repercussão do seu ônus econômico financeiro, ou eventual repercussão é juridicamente relevante, tendo em vista que não gera o direito de creditamento, nem atrai a incidência do artigo 66 do CPM. Tem um tempo explicando isso na aula passada, né? Mas agora todo mundo já sabe o que é isso, né? Então, agora está claro para todo mundo. Então, ele é direto, porque ou não comporta a repercussão do seu ônus econômico financeiro. Então, Carol e outros alunos que não puderam ver, escutem os áudios, tá? Eles vão, não sei se já estão no site da disciplina, mas se não tiverem, vou pedir para ou a Ali ou a Ravi colocarem. Ou não, por exemplo, quando eu importo um notebook e pago o imposto de importação, eu não tenho como repassar o ônus desse tributo para ninguém mais. Eu que tenho que arcar mesmo. Agora, quando uma empresa importadora importa, é claro que quando ela vai vender aquela Nippon, tem aqui em Niterói Nippon, né? Ela compra perfumes, por exemplo. Então, ela está importando perfumes. É claro que ela vai repercutir para o consumidor final esse valor do imposto de importação quando cobrado, né, para o cliente dela do perfume. Só que essa repercussão não tem relevância jurídica, porque não gera nenhum tipo de creditamento, que é aquela técnica que a gente colocou aqui no quadro, da cadeira, né? E também não atrai a incidência do artigo 66 do CTN. Eu dei o exemplo da localiza para vocês, né? Então, que é aquele artigo que determina naqueles tributos que, por sua própria natureza, comporte essa repercussão, pedido de devolução, né, que é a repetição de débito, a devolução desse tributo pago devidamente, só poderá ser aceito caso a pessoa comprove que não repercutiu ou que está autorizada pelo cliente dela, pelo contribuinte de fato, que a gente chama, a buscar essa devolução. Tá? Então, expliquei isso na última aula. Tá? A gente vai ter que falar de classificação de todos os impostos. Se ficou alguma dúvida, eu trato disso quando for falar do imposto de exportação e tudo mais. Bem? O imposto de importação também é proporcional, porque majoritariamente se adota a técnica da proporcionalidade, que é aquela que a alíquota é a mesma, independente da base de cálculo, né? E é um imposto instantâneo, que o fato gerador acontece a cada importação, acontece o fato gerador. É diferente do imposto de renda, diferente do IPTU, tem fatos geradores do imposto de renda, tem fato gerador flexível ou periódico, o IPTU tem um fato gerador misto ou continuado. Tá? A aula passada a gente ficou muito dedicado a explicar essa classificação. E hoje a gente vai falar um pouco mais, já abrir a Constituição, e a gente vai falar do imposto de importação, que tem um tratamento constitucional bem simplificado. Lá no artigo 153, inciso 1. Então, basicamente são 3 artigos que tratam do imposto de importação. Então, 153, inciso 1 é o primeiro de todos. É por lá que a gente vai começar.
compete à União instituir impostos sobre 1. Importação de produtos estrangeiros. Tá? Compete à União instituir imposto sobre importação de produtos estrangeiros. Então ele é da União, beleza? É um imposto federal. E o que é importação, gente? O que é importação? É bom saber o conceito jurídico de importação, porque é um conceito que a gente vai usar em vários outros tributos. Importação é super importante, porque incide um montão de tributos sobre importação. Depois a gente vai ver o ICMS importação, o PIS/COFINS importação, IPI importação. Então a gente precisa saber exatamente o que é importação. E o que é importação? Juridicamente, o que é importação? É a entrada de bens estrangeiros em território nacional com ânimos de definitividade. Ou seja, esse bem entra com o espírito de ser incorporado à economia nacional. Ele não entra de forma temporária. Na importação, há a entrada de bens com ânimos de definitividade, ou seja, com o intuito de incorporá-lo à economia nacional. Quando se importa um bem, existe até o aumento do PIB, do Produto Interno Bruto, né? Aumenta as riquezas do país, aquele bem incorporado à economia nacional. Tudo bem? Então, por exemplo, um agricultor importou um trator para ajudar na sua plantação. Esse bem, ele está incorporado à economia nacional. Ele passa a fazer parte do patrimônio da economia do Brasil. E essa importação vai ter uma pretensão de definitividade, ou seja, ele está querendo trazer esse bem para ficar no Brasil. Tudo bem? É totalmente diferente, pessoal, de, por exemplo, o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil, que vem aqueles carros todos, participam do Grande Prêmio, depois voltam para os seus países de origem. Nesse caso, não há importação. Por quê? Porque não há incorporação desses bens à economia nacional. Ele entrou de forma temporária. Entendeu? Está tendo uma... bom, agora não. Agora não sei se ainda está tendo a exposição do Zeral. Tem ainda? Estou doido para levar as crianças lá para... Mas teve há um tempo atrás uma exposição, acho que não sei se era o Monet, não sei se era o Van Gogh, acho que foi Van Gogh, foi o Monet, foi do Van Gogh, né? Isso é imersivo, foi legal, vocês foram? Dizem que foi muito maneiro, né? Mas olha, eu tive alguns anos atrás uma exposição do Dalí, Salvador Dalí, maneiríssima, no CCBB. E vieram várias obras do Dalí mesmo, né? Vários quadros famosos do Dalí, pegaram o mundo inteiro, de vários museus, e trouxeram. Esses quadros, eles entraram sem pretensão de definitividade. Entraram para ficar um tempo e depois ir embora. Beleza? Então não houve uma importação desses quadros. Não há verdadeira importação. Não é praticada a hipótese de incidência. Entendeu? A hipótese de incidência tributária é importar. É importar produtos. Certo? E importar significa o quê? Trazer o bem com ânimo de definitividade. Então, se aquele bem está entrando sem ânimo de definitividade, não há uma importação. Se não há importação, lembra das limitações ao poder tributário? Tem que se respeitar as palavras que foram utilizadas pelo Constituinte. Se não há importação, não pode ser de imposto sobre importação. Beleza? Fala ali. Por exemplo, mas em outro país, quando a gente retorna para ser daqui no nosso país,
quanto a ministra em país. Deixa eu ver se eu entendi. A empresa é brasileira, mas ela tem sede no exterior. Tem uma fábrica no exterior. Descentralizada. Certo, uma empresa brasileira, mas que tem fábrica no exterior. Por exemplo, supor Embraer. Supor que ela tivesse uma unidade na China. Parece que quer ter mesmo, tá? E vai produzir aqueles veículos voadores. Eu pensei nas fast fashion. Como é que é fast? Fast fashion. São empresas de materiais para aumentar o consumo. Só que a produção delas é durante o ano inteiro. Então, não é muito rápido. Países que a legislação trabalhista é mais frágil, de produção. Vamos supor uma empresa brasileira que faça fast fashion, né? E aí ela produz, por exemplo, supor que produz no Paraguai. Esse produto é considerado estrangeiro, mesmo sendo uma empresa brasileira. Então, o produto nacional é aquele que é produzido no Brasil. O produto estrangeiro, independente de quem produziu, é aquele que é produzido no exterior. Legal? Quando um produto estrangeiro é importado, ou seja, entra no Brasil com ânimo de definitividade, tipo esse trator que eu dei de exemplo, esse produto passa a ser um produto nacionalizado. Tem um produto nacional e um produto nacionalizado. Certo? Mas então, esse produto passa a ser nacionalizado. Então, por exemplo, fast fashion produziu no exterior, se ela trouxer para o Brasil, precisa de imposto de importação. Será produto estrangeiro. Beleza? Ele vem para o Brasil e é nacionalizado. Depois tem uma discussão por causa da exportação desse produto nacionalizado. Se incide o imposto de importação, não. Aí vai incidir. Tá? Agora, por exemplo, o contrário, pessoal. Só um instantinho, né? Produto brasileiro. Por exemplo, um avião feito pela Embraer em São José dos Campos. Ele foi exportado para os Estados Unidos. Então, ele é um produto nacional que foi exportado para os Estados Unidos. Beleza? E ficou lá com a American Airlines. Tá? E aí acabou ficando um pouco defasado dos padrões americanos e a American Airlines deseja, aí por amor, resolve comprar esse avião brasileiro, que é brasileiro, mas foi exportado. Então ela resolve comprar, ou seja, faz um processo de importação desse bem. Tá? Como esse bem ele tinha origem nacional, o Supremo tem um julgado dizendo que não incide imposto de importação, apesar de ele ter sido estrangeirizado. Assim, né? Nacional, nos Estados Unidos, mas na volta o Supremo tem um julgado dizendo que não incide. É totalmente diferente do imposto de exportação que a gente vai ver depois. Imposto de exportação que foi nacionalizado e depois exportado de novo, aí paga o imposto de exportação. Tratamento diferente. Não ficou muito claro não, né? Vamos lá. Tem question? Desculpa. Já integrou, senão seria integrado 2 vezes? Então, acho que não. Acho que é uma coisa meio de literalidade dos textos que instituíram o tributo. O imposto de importação diz assim: compete à União instituir imposto sobre produtos estrangeiros, importação de produtos estrangeiros. Tá? E no caso da exportação diz assim: compete à União instituir imposto sobre exportação de produtos nacionais e nacionalizados. Usa nacionalizado também. Então, acho que é mais por aí. Tá? Entenderam o que é importar? Então, tem várias situações, pessoal, que o produto entra de forma temporária. Mas só que o sujeito ali do porto ou do aeroporto, né, o fiscal aduaneiro, aquele fiscal tributário do imposto de importação, ele não tem como ter certeza
se o sujeito vai entrar com aquilo de forma temporária ou definitiva, certo? Tem, por exemplo, vamos supor que eu me apaixonasse por um quadro do Dalí, né? Eu fosse um cara ultramilionário, né? E falasse, olha, chama o curador aí, vou conversar com ele. Quanto é que está esse quadro? Aí não está na venda não. Quanto é que está esse quadro? Daí, imagine que eu comprasse o quadro. Esse quadro ele entrou com a pretensão de temporalidade, mas acabou ficando, né? Então, como é que se faz normalmente? Existe uma certa presunção de que tudo que entra no Brasil vai entrar com ânimo de definitividade. Se diria imposto de importação do quadro Dalí, do carro de Fórmula 1, por exemplo, teve uma empresa que apresentou um monte de roteadores para as Olimpíadas. Roteadores para botar nas arenas olímpicas da empresa internacional, para facilitar a internet durante as Olimpíadas. Mas com o compromisso de voltar depois, certo? E aí o que acontece? Mas como não se sabe se o bem vai ficar ou não, é feita uma coisa que eles chamam de regimes especiais aduaneiros. Regimes aduaneiros especiais. Todo bem que entra, que tem essa pretensão de temporariedade, o sujeito que está trazendo o bem, ele tem que preencher um documento lá na aduana, né, na repartição fundiária, dizendo, olha, eu não estou trazendo esse bem com pretensão de definitividade. Eu estou querendo que ele fique só um tempo aqui no Brasil. Portanto, ele assina o documento dizendo que ele está num dos regimes especiais aduaneiros. E são vários tipos de regimes especiais aduaneiros. Por exemplo, tem um que é admissão temporária. O que é admissão temporária? Essa coisa das exposições, né? Está entrando temporariamente, o sujeito já informa quando é que vai sair. Nesse caso, pessoal, percebo que a gente está ali numa situação de não incidência pura mesmo, né? Já que importar é trazer com ânimo de definitividade. O sujeito não está trazendo com ânimo de definitividade, ele não está importando bem. Não está importando. Não sentiria imposto de importação. Mas como há uma certa dúvida, ele anota, está entrando no regime de admissão temporária. Por exemplo, na indústria do petróleo, tem um regime chamado regime do repetro. Vocês vão agora ter ciência de um monte de nomezinhos assim, incomuns na faculdade, né? O repetro. O que é o repetro? É uma política de entrada de alguns equipamentos que servem à indústria do petróleo, mas que vão ficar só algum tempo e depois vão ser devolvidos. Então, é o chamado repetro. Entendeu? E aí entra no regime especial aduaneiro. Fala, Bia. Qual faz diferença a quantidade? Isso. Eu não sou um grande especialista nesse tipo de regime, mas sim, alguns regimes admitem, por exemplo, a admissão temporária até 2 anos também. Repetro admite mais tempo. Tem um sistema, isso nem é muito importante vocês anotarem não, só para vocês entenderem. Tem outro regime especial aduaneiro chamado drawback. Drawback é um bem, por exemplo, vem um bem de algum lugar, por exemplo, da China, que passa por uma indústria brasileira que dá um beneficiamento desse bem, dá uma melhoria, insere lá uma tecnologia nova, faz alguma coisa desse bem. E já pensando que esse bem vai para a Argentina, por exemplo. Então esse bem ele só entra no Brasil para sofrer uma melhoria, beleza? E ser encaminhado para outro país. Ou seja, não tem intenção de fazer uma incorporação desse bem à economia nacional.
Então, esse é um outro tipo de regime especial aduaneiro, como o ABEC. Tem um regime que chama entreposto aduaneiro. É um regime que há esse beneficiamento, mas dentro de uma determinada área do país, que já se sabe que vai ser destinada para esse tipo de beneficiamento de bens, sabe? Entreposto aduaneiro. São vários tipos de regimes de especiais aduaneiros. Eu tive um caso lá na prefeitura de uma empresa que, justamente na época das Olimpíadas, ela trouxe um montão de roteadores, fiação, cabo de fibras óticas, para melhorar a parte de internet. Ela era patrocinadora da Olimpíada. Ela trouxe mais ou menos 5 milhões de equipamentos para a internet funcionar legal nas arenas, né? E, etc. E entrou nesse regime especial aduaneiro. Não pagou imposto de importação, mas tinha que devolver esse bem depois de 2 anos. Beleza? Mas criaram um regime especial aduaneiro específico para as Olimpíadas e para a Copa. Que era assim, se por um acaso, depois de 2 anos, ou um pouquinho antes de 2 anos, essa empresa entendesse que era muito caro pegar todo o equipamento de volta, devolver para o país de origem, se ela quisesse doar o equipamento para alguma entidade de assistência social ou para o poder público, ela poderia doar sem pagar o custo de importação. Então ela ofereceu, no primeiro momento, ofereceu o Eduardo Paes para que fosse, os equipamentos ficassem na prefeitura do Rio. Mas o Eduardo Paes, que equipamentos, sairia muito caro. Então não teria orçamento para manter. A ideia era colocar nas naves do conhecimento. São projetos sociais bem bacanas lá do. Então, ela queria doar para as naves, mas ia ser muito caro a manutenção disso. Então ele na época não aceitou. Aí o Dória pediu para receber lá em São Paulo uma parcela desse equipamento, recebeu, e depois ele achou que uma quantidade menor faria sentido, ele pegar e tudo, e acabou com ele também. Legal. Porque a empresa, ela começou. E aí depois, ela não só ficou, ainda falou, não, vai nem precisar pagar essa taxa. Então é o seguinte, ela trouxe 5 milhões. Eu até conversei com o cara da empresa. Ela trouxe mais ou menos, acho que era isso, falou nessa casa, 5 milhões em equipamentos. Sei, vou bater o martelo, mas essa ordem de grandeza. E aí é o seguinte, ela fez uma conta que se fosse nas naves, nas arenas, fosse correr atrás e pegar tudo, e desmobilizar onde estava, e, poxa, pegar transporte, pagar frete, pagar seguro, mão de obra para levar de volta, né, pagar uma fortuna. Então, para ela, do ponto de vista publicitário, até, né, doei não sei quanto, teria muito sentido deixar os bens aqui, doar para poder público. Mas, o que acontece? Esse processo passou por mim, também não vou lembrar da ordem de grandeza. Mas as naves do conhecimento, elas têm segurança, mas não têm assim, uma super segurança. Então, para botar equipamentos caros nessas naves, vai ser necessário reforçar o contrato de segurança. Tem que ter um contrato de manutenção desses equipamentos. Então, a prefeitura falou, poxa, eu vou ganhar 5 milhões, mas eu vou ter que gastar, sei lá, 800 mil por mês, por ano. Durante o tempo, a longo prazo, não vale muito a pena. Preciso também de um mega roteador na área do conhecimento. Então, ela avaliou que não valeria a pena receber essa doação. Por isso que ela, no primeiro momento, rejeitou. O Dória, ele até, para fins de divulgação dele, né, ele achou que valia a pena. Para São Paulo, talvez valesse a pena mesmo, né? Teria que um pouco valia a pena. E aí acabou indo uma parte para lá e não sobrou para seguir. Ele não pode aceitar e depois, claro, foi não perder. Não, poderia, mas eu acho que na própria lei que trata do tratado, né, da Copa, da Olimpíada, acho que a lei
Também a ideia era ficar com ente público, mas se ele quisesse isso, um pouquinho de burlar dele. E é muito difícil a prefeitura comercializar bem, sabe? Eu acho que teria também uma dificuldade, não é expertise da prefeitura, de repente fazer um leilão, né, e vender, ganhar um trocado, né? Ia ser interessante, a ideia é boa, mas eles são meio difíceis de fazer leilão. Isso eu falava também na CEOP, que era de ordem. A questão do leilão de veículos, por exemplo, poxa, tem que fazer licitação para escolher o leiloeiro. É uma coisa complicada. Beleza? Então vamos lá. Entenderam o que é importação, de regimes aduaneiros especiais, tá? Então, importar é isso, trazer mais atividade bem para incorporar na economia nacional. Isso que é importante. Só que fala assim, pede a União instituir imposto sobre a importação, já sabemos o que é importação, de produtos. O que é produto? O que é produto? Olha, o conceito mais amplo que a gente tem é de bem. Os bens, eles podem ser bens materiais ou imateriais. Beleza? Bem móvel, bem imóvel, isso, a gente vê lá em 3 mil. Mas os bens, eles podem ser bens materiais ou imateriais. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora? Ou seja, estou dando um bem imaterial. Beleza? Conhecimento. Então, a gente tem os bens imateriais que estão se tremendo. Basicamente, todo imposto sobre serviços, ele se baseia em bens imateriais. Você vai no barbeiro, né? O barbeiro não está te dando bem material, está tirando. Né? Tirando o bem material. Mas ele está te dando bem material, que é a questão da apresentação estética, por exemplo. Você vai no médico, você fala, estou com dor de barriga. O médico fala, olha, o que você comeu? Não, então você vai fazer essa dieta, então ele está te dando a informação dentro da tua boca. Pode não te dar a amostra grátis no remédio. Está te dando bem imaterial. Tá? Os produtos necessariamente são bens materiais. Já exclui todo o âmbito de bens imateriais. Bem? O produto é considerado bem material. É assim, historicamente, sempre foi o produto sempre foi considerado bem material, corpóreo. Corpóreo. Bem material, corpóreo. Tá? Sempre bem material, você poderia tocar, né, e tal. Então é a apresentação, quer dizer, a definição clássica de um produto bem material, corpóreo. Só que hoje a gente tem uma situação que envolve os softwares, né? Que são, você faz o download do software, você tem um pouco de dificuldade de enxergar a qualidade do software. Mas é considerado um produto, tá? O software é considerado um produto. Ele é um bem material e tem alguma qualidade? E parece que sim, pessoal, mas isso exige um certo grau de abstração da nossa parte. Certo? Se ele não tivesse nenhuma corporeidade, ou que fosse bem material, ele não ocuparia um espaço no HD. Certo? Então ele tem ali um conjunto de informações, né, que ocupa um determinado espaço. Se ele não fosse nem minimamente corpóreo e material, você poderia salvar quantos softwares você quisesse no HD, nunca acabaria a capacidade. Então ele tem ali alguma corporeidade. Sempre está acostumado, certo? Então continua sendo software em material com coisas. Uma noção desafiadora para a gente, né? De importação, pode. Aí se você está importando o software, poderia ser cobrado. Só que hoje os softwares eles são muito contratos de licença, de uso, né? Não é que a pessoa passa a ser dona do software. Ela passa a ter um direito de uso do software. Antigamente ela era dona, agora não. Cheguei a comprar CDs, por exemplo, de posso gravar o que eu quiser. Hoje já ninguém vende mais assim software. É só a licença de uso por dado período. Aí já a relação seja diferente. Tá?
Entendeu? Então, um produto é um bem material cultural. O que é um produto estrangeiro? O produto estrangeiro é aquele que é produzido em outro país, certo? Estrangeiro. Então, compete à União importar, instituir imposto sobre a importação de produtos estrangeiros, então, aqueles fabricados em outro país. Bem? Entendido isso? Agora, beleza. Quando eu falo em importação, estou dizendo ingressar um produto em território nacional com ânimos de definitividade. Né? Agora, e esse conceito de território nacional? O que é território nacional? É o território nacional, a gente sabe, né? Que tem o subsolo, espaço aéreo, né? O mar territorial, o continente mesmo, né? A parte continental, certo? Então, esse é território nacional. Mas quando é que considera-se que o produto entrou no território nacional? Como é que se considera? Por exemplo, meu computador, notebook está vindo da China, de navio. É quando entra no mar territorial. Você lembra desses conceitos? O mar territorial, ele está a 12 milhas náuticas, isso? Milhas marítimas. 12 milhas náuticas. Aí depois tem uma áreazinha chamada zona contígua, que é de 12 milhas náuticas a 24 milhas náuticas. Depois tem a zona econômica exclusiva, que é até 200 milhas náuticas. Lembra? Vocês se lembram disso? Não? Não? Então deixa eu só... Hã? Ninguém falou para vocês em teoria geral do Estado? Vocês não aprenderam isso, não? Aprendeu isso aqui? Eu não sabia, mas não é por quê? Não lembro onde. Então vamos lá, pessoal. O que acontecia? Deixa eu falar sobre esse assunto, que eu adoro falar disso. Deixa eu falar, deixa eu me soltar. Então, até vou contar uma história muito legal. Até algum tempo atrás, essas definições foram fixadas, pessoal, uma convenção realizada em Montego Bay, na Baía de Montego, Jamaica. Era a América Central, Montego Bay. Jamaica. Então, foi, acho que convenção sobre direito do mar, uma coisa assim. O que acontecia até essa convenção? Depois a gente dá uma bugada aí, mas ela não sei se é da década de 80 ou da década de 90, tá? Montego Bay. Depois vem para mim, Pedro, dá uma checada aí. De repente você consegue ver se é da década de quando é que é essa convenção. Até a convenção, os países, como também, deixa eu acertar aqui uma nomenclatura. Quando eu falo país, a palavra país tem uma conotação territorial. Tá? Por exemplo, eu vou sair do meu país e entrar no outro país. Beleza. A palavra país sempre tem uma conotação territorial. Tá? A palavra nação já tem uma outra conotação, né? Nação. Tá? Foi 82? Obrigado. Nação tem uma conotação cultural, emocional, certo? Então, por exemplo, você pode ter um país com mais de uma nação. Dizem que o Império Austro-Húngaro era assim, era um país, duas nações. E a gente fala de nações indígenas. Na Bolívia, esse tema é muito trabalhado criticamente nos povos das nações dos povos. Aqui também você tem nação, conceito cultural, emocional, tradição cultural. Estado, o direito internacional, é um conceito jurídico de pessoa jurídica. É aquele ente que o Estado é um povo radicado no território, sujeito a um poder político. Né? E tem uma discussão se o Estado precisa ser soberano, se não precisa, deixar lá. Então, Estado, nação e país são conceitos diferentes, dado o TCC de vocês, tá?
na hora de escrever. País do que fica território. Nação, uma questão mais emocional, tal. E Estado é conceito mais um titular de pessoa jurídica de direito internacional. Direito internacional. Estado soberano. Então, os Estados soberanos discutiam muito essa questão de até onde iam bater, até onde a soberania de um determinado do outro Estado, né, em relação a. Então, por exemplo, os Estados Unidos sempre defendeu que a soberania é até 12 milhas altas. Por que existe interesse nisso? Porque, olha, pessoal, 12 milhas altas, se a gente reconhece essa soberania de 12 milhas náuticas, essas 12 milhas náuticas, o Estado ele pode impedir a navegação do mundo. Qualquer território, você só entra se eu tiver visto de entrar, se eu permitir, aqui você não entra. Eu sou soberano, tenho soberania política, econômica, de todas as naturezas. Tá legal? Então, ele, como os Estados Unidos sempre tem interesse na navegação internacional, ele defendia que essa liberdade de navegação tem que estar em 12 milhas náuticas. O Brasil e outros países sempre defenderam que o mar territorial tinha que ir até 200 milhas náuticas. Por quê? Porque sempre o interesse do Brasil, desses outros países, foi menos a navegação internacional e mais a exploração econômica. Gente, todo o nosso pré-sal está depois de 12 milhas náuticas. Tá? E aí, o Brasil sempre teve interesse de estender isso para 200 milhas náuticas. É milha náutica para caramba. Né? E aí, por que as Malvinas lá na Argentina é tão importante? Porque você pega, ali naquela ilhazinha lá, você pega quem é soberano, vai ter um espaço bom, ou de 12 ou de 200 milhas náuticas, para explorar economicamente. Por exemplo, se ainda fosse 12, para impedir navegação. Então a Inglaterra quer poder atravessar do Pacífico para o Atlântico, do Pacífico ali, sem ninguém perturbar ela. Então, as ilhas são super importantes, porque elas aumentam essa. O Estado, uma ilha pequenininha está lá, são 200 milhas náuticas. Entendeu? Então, sempre houve essa discussão. Saber, na década de 70, 60, 70, eles se tinha de acertado era que a soberania do país ela ia até onde acabava a plataforma continental. O que é a plataforma continental? A plataforma continental é a parte de terreno depois que começa o mar, né? Você está entrando na praia, né? Na praia, conectando, plataforma continental está muito. Um buracão e ali aí continental mesmo. Então, o que se admitia no passado? A exploração daquele país, Estado, podia se dar livremente na plataforma continental. Até onde era possível, passando de 12 milhas, até onde era possível. Mas isso na terra. Agora, no mar, depois das 12 milhas, era liberado para quem quisesse pegar. Eu, até as 12 milhas, estava certo. Então, por exemplo, só uma proposta. Tem quase uma guerra na França com o Brasil da década de 60 ou 70. É a Guerra da Lagosta. Waterloo, Guerra da Lagosta. Por quê? Porque os navios franceses iam fazer pesca da lagosta no litoral brasileiro. Começou a pescar lagosta. 61. Começou a fazer a caça de lagosta, né? A pesca de lagosta. Navios franceses vinham aqui na nossa costa para fazer pegar as lagostas. Os pescadores brasileiros estavam revoltados com isso. Certo? Eles estavam perdendo
bem subcontinente. E aí a Marinha Brasileira, ele foi dar apoio aos navios pesqueiros brasileiros, esse navio tem que mandar embora os navios pesqueiros franceses. E aí Charles de Gaulle mandou a Marinha Francesa vir para apoiar os navios franceses pesqueiros. Porque havia uma discussão se a lagosta ela andava na plataforma continental ou se ela nadava. Se a lagosta andasse, ela era brasileira. Se ela nadasse, ele mata, sai desse lemon. Elle marche ou elle nage? Ela anda ou ela nada? Tem todo um debate nacional com pesquisadores para saber se a lagosta nadava ou nadava. Parece até piada. Parece até piada, mas é legal. Oi? Só ver se ela fala português, seria um critério. Não seria. E aí, bom, enfim, parece que o bombeiro que ela andava, né? E aí, quando ela andava, a Marinha Francesa sai fora, né? Andava, nadava. Bom, então é o seguinte, essa existe na história. Né? O que se fez com o bombeiro bem? Tá vendo como deu a roupa danada, né? Mas é legal mesmo, né? O Monteiro Bay, cara, decidiu o seguinte: eles fizeram uma solução, meio chamada solução promissória, um acordo. Então, disseram o seguinte: olha, mar territorial é até 12 milhas náuticas, mas cada estado pode explorar economicamente, com exclusividade, a zona que vai até 200 milhas náuticas, sem impedir a navegação internacional. Então, a zona que vai até 200 milhas náuticas é chamada zona econômica exclusiva. Tá? O nosso pressão está aí, mas pode passar na avião americana, em qualquer lugar sem restrição. Certo? Então, 12 milhas náuticas, mar territorial. De 12 a 24, chama de zona contígua. Que vai a 24, aquele estado soberano pode industrializar a parte ambiental, a parte sanitária, né? Migrantes ilegais e tal, e até 200 náuticos para o econômico exclusivo. Certo? Então a dúvida é a seguinte, pessoal: por que eu estou falando disso? Vamos lá, o navio está trazendo meu notebook lá da China. Aí passou na zona econômica exclusiva. Já você considera que entrou em território nacional? Dentro de território, vai ver que aconteceu um tal de ocupação. Vamos lá, continua. Passou pelo mar territorial. Ali que das copas. Entrou no porto. Desembarcou a mercadoria ali que aconteceu um tal de ia ser um pouquinho difícil, né? Isso aí da gente estabelecer. Imagina colocar um fiscal balão, né? Aquele balão ali, fica ali. Ele passou agora. Ali fica não. Né? E aí é o seguinte, pessoal. A legislação, para facilitar isso, diz o seguinte: quando o produto ele chega no ponto, a partir desse momento, aquele que fez a importação, ele tem a obrigação de fazer uma declaração no sistema eletrônico chamado Siscomex. Mas é o registro da declaração de importação. E com uma ficção jurídica, que é muito complicado saber quando é que é no Brasil, você considera a importação ocorrida nesse momento em que é o registro da declaração de importação desse sistema que vocês começam. Ele soube que o produto chegou. Aí tem que ir lá na internet, o sistema se começa. Aí registra esse documento da declaração de importação. Nesse momento que se considera ocorrido no taxador. Por que isso é tão importante, pessoal? A gente sabe. Porque o imposto de importação, as duas questões constitucionais envolvendo o imposto de importação é o seguinte: o imposto de importação
ele tem o princípio da legalidade mitigada. O que significa que o imposto de importação tem o princípio da legalidade mitigada? Significa o seguinte, que a lei que instituiu o imposto de importação, ele estabelece qual é a alíquota máxima e a alíquota mínima. E o Poder Executivo pode aumentar ou majorar essa alíquota dentro dos limites estabelecidos na lei. O Poder Executivo pode fazer isso. Isso é legalidade mitigada. Tá? Pode ter um aumento de alíquota dentro dos limites da lei, sem que seja feito por lei. Basta um ato do Poder Executivo. Deixa eu explicar melhor. O que é o princípio da legalidade certinho? É assim, vou passar um imposto de 10% para 20%. Aumentar. Então, o que é o imposto da legalidade propriamente dito que quer passar de 10% para 20%? Então você tem que fazer um projeto de lei caminhado por legislativo. Ele vai discutir, vai votar na Câmara, vai mandar no Senado, discutir, vai mandar no Senado. Ele vai mandar por sanção presidencial e o presidente vai sancionar um projeto passando de 10 para 20%. Esse é o princípio da legalidade. Tá? Majorou o tributo, tem que ser cumprido. O que é o princípio da legalidade mitigada? Nessa lei que instituiu o tributo, ela já diz assim, está instituído o imposto de importação. As alíquotas podem ser de 0% a 80%. E aí o Poder Executivo ele pode aumentar, por exemplo, de 10% a 20%, por um ato do Poder Executivo sem necessidade, de novo, de processo legislativo. Ele pode aumentar, inclusive, dentro de limites da lei. Essa é a legalidade mitigada que acontece no imposto de importação. Tá? E o Poder Executivo faz isso por um órgão chamado Siscomex. Siscomex não, desculpa, CAMEX. Câmara de Mercado Exterior. De Comércio Exterior. CAMEX. O órgão que faz esse aumento e redução de alíquotas dentro dos limites da lei. Tem um órgão do Poder Executivo. Bem, o imposto de importação não tem a legalidade mitigada. Mas é exceção ao princípio da anterioridade. Exceção ao princípio da anterioridade. Então, se, por exemplo, hoje, dia 9, aumentarem a alíquota do imposto de importação, amanhã já podem cobrar. Não precisa esperar até o dia 1º de janeiro do ano seguinte. Lembra do princípio da anterioridade tributária? Né? O imposto de importação é exceção ao princípio da anterioridade. E o imposto de importação também é exceção ao princípio da noventena. Então, se aumentar hoje, pode cobrar amanhã, não precisa esperar 90 dias. Tá legal? Então, ele é mitigação, tem a exceção do noventena. Tudo bem? Onde é que está isso? Exceção à anterioridade noventena está no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Mitigação da legalidade, 153, parágrafo 1º da Constituição. Eu botaria ao lado do artigo 153.1, botaria uma remissão ao 150, parágrafo 1º, ao 153, parágrafo 1º. São os 3 artigos importantes aí na Constituição. 150, parágrafo 1º, 153, parágrafo 1º. Por que saber exatamente quando acontece a importação é tão importante para esse nosso imposto de importação? É o seguinte, pessoal. Vamos supor que eu compre um carro chinês. Tá? Eu comprei um carro chinês. Carro elétrico. Carro chinês. Aí eu vou comprar ali pelo AliExpress, carro chinês. Vi lá no catálogo. Nossa, o grande sul. Vamos lá. Eu comprei ele no dia 9 do 4 de 2024. Eu fui lá no AliExpress
dei o número do meu cartão de crédito, eu coloquei no caixa. Certo? Aí, o que aconteceu? O carro chinês, ele embarcou no navio chinês. Quando eu comprei, pessoal, o imposto de importação de carros chineses, ele estava em 15%. Aí, o carro, por exemplo, foi 100 mil reais, eu sabia que ia pagar 100 mil, 15 reais, né? 115 mil reais, fazendo imposto de importação. Para mim, bem, ia subir a 15%. Bom, quando passou aqui na zona econômica exclusiva, navio, passou na zona econômica exclusiva, por exemplo, dia 9 de maio de 4. Dia 8 de maio, o governo falou: esse negócio de carro chinês está entrando muito caro, muito barato, a gente tem que proteger a indústria nacional. Nesse momento, a alíquota tinha sido aumentada para 20%. Tá? Não precisa explicar a anterioridade, está entre 0% e 80%. Não é esse a taxa hoje, só para a gente ver. Bom, quando passou no marco territorial, já não adiantou 20%, foi muito pouco. Teve que aumentar mais esse imposto que os estavam chegando aí, aumentaram para 30%. Certo? Aqui, por exemplo, já 11%. 24%. Quando chegou no ponto, estava aqui indo no ponto, o governo falou: não, peraí, o presidente da China ligou, falou: pô, Lula, está pegando muito pesado aí no nosso carro chinês, passa aí, reduz um pouquinho. E aí o Camex se reuniu e passou para 28%. Essa do dia 12%. Isso tudo pode acontecer no imposto de importação, pessoal, porque exceção, anterioridade, exceção. Aí chegou no ponto, eu faço o registro da declaração de importação dia 14 do 5. Daí, dia 14 do 5, teve outra ligação do presidente da China, falou: Lula, vamos focar em relação a 28, ainda está muito alto. Que era 26% a alíquota de importação. Percebam que a gente tem que estabelecer dentro para considerar o correto faturador. Porque esse momento que vai fixar qual vai ser a alíquota aplicada. Entendeu? E a legislação do imposto de importação, por uma razão de facilitação, para melhorar essa tributação, ela cria uma ficção de que o produto, o fato gerador, correria aqui no momento do registro da declaração de importação. Aí, esse seria o momento da ocorrência do fato gerador. E efetivamente, por ficção, aconteceria a entrada do produto no território nacional. Nós vamos fazer da identidade, porque não era isso. Era o momento da ocorrência do fato gerador. Aqui não aconteceu ainda o fato gerador, não aconteceu, o fato gerador só acontece aqui. A partir desse momento, que não pode haver, já passou para 30%. Bom, era 26%, pode que a atingir esse. Tá legal? Bom, acho que uma outra informação importante, na última vez, em relação aos aspectos constitucionais. A importação, gente, ela pode ser uma importação real. Importação pode ser real ou uma importação ficta. Importação real ou importação ficta. Tá? Qual é a diferença da importação real e importação ficta? Existem algumas situações em que o fisco tem quase certeza absoluta que o bem entrou no Brasil, mas que foi desviado no porto para pagar imposto. Por exemplo, eu vou e importo 100 garrafas de vinho francês do fornecedor lá
sei lá, Bordeaux é um lugar chique, para fora, que é a Bordeaux. E aí, o que acontece? E vem, entra num navio lá na França, né? E aí, quando entra no navio da França, o capitão do navio expede um documento dizendo: olha, entraram 100 garrafas do vinho, sei lá, o Pedro Rony chegou aqui da parte do Rony e tal, dessa região, o Pedro Rony, 100 vinhos dessa região, tal, foi importado daqui, registrou que entrou o vinho no navio, e aí veio essa carga ao Oceano Atlântico, chega aqui, quando o fiscal aduaneiro ele abre a caixa de papelão, só tem 98 garrafas, tem 100 garrafas. Enfim, o papel, documento lá do Porto da França mostrava 100 garrafas. De repente aparecem só 98 garrafas. Foi? Aí, há uma presunção de que esse vinho, ele estava vindo, mas aconteceu alguma coisa, certo? Então, ou foi desviado no próprio porto, ou foi desviado no navio, ou existe uma presunção de que esse bem entrou e na atividade portuária ele foi extraviado. Aquele importador ele vai ter que pagar sobre 100 garrafas. Vai pagar sobre 98. Ele vai se considerar a importação ficta dessas duas garrafas. Legislação pós-importação admite isso é importação ficta. Quando tudo leva a crer que entrou no país, só foi desviado como aeroporto. Bem? Outra coisa importante é que, para que aconteça o fato gerador de pós-importação, não é necessário que haja uma compra de bens importados. Pode haver uma doação. Se, por exemplo, alguém me doa um carro chinês, ele não está ingressando no território nacional com anos de atividade, que pode ser doado. O chinês ali, o meu, resolveu doar o carro dele para ele. Isso já configuraria hipótese de incidência de pós-importação, mesmo quando se venha doado. Beleza? Tem outra situação em relação ao imposto de importação, é o seguinte: existe uma coisa chamada bagagem dos viajantes, incidência do imposto sobre bagagem dos viajantes. Até, Anias, pesquisa para mim, vê se está em $1.000 a cota mensal, mas assim, imposto de importação, isenção, bagagem dos viajantes. Assim, chegar aí. Quando a gente vai para algum país, algum outro país, a gente traz bens de lá, a rigor a gente está trazendo bens com ânimos de identidade. Um celular, um notebook, videogame, né? Uma maquiagem, está trazendo. A lei brasileira diz que até antigamente era $500 por mês, eu acho que aumentou para $1.000. $1.000. Então, até $1.000 por mês pode haver ingresso de bens estrangeiros sem incidência do imposto de importação. Mas se você trouxer bens acima de $1.000, aí você tem que pagar um imposto de importação sobre essa experiência. Tá? Oi? Então, descaminho é um crime que acontece quando a pessoa entra em bens que são tributáveis sem mais os bens que são lícitos, né? A diferença do contrabando do descaminho é essa. O sujeito entrou com celulares, antigamente valia a pena compras em Miami, só comprava roupas de criança, roupas de livre, né?
lá no poste, e comprava aqueles outlets, né? Traziam simplesmente com roupa de criança, celular, isso é lícito. Você entra sem pagar um imposto, ele comete crime nesse caminho. Aí esses bens vão ser vendidos depois em leilões, da Receita Federal. Agora, se ele entra com bens ilícitos, aí é o crime de contrabando. Geralmente ou são destruídos, né? Por exemplo, entrou com maconha. Aí ela em si um pouco, né? E às vezes esse pessoal liga que a incineração da maconha, né? E acaba se falando dentro. As pessoas se falam, né? Incinerando, seria um óleo, é aquela fumaça. Então, aí, por exemplo, animais silvestres. Aí vai para um zoológico e é contrabando. Bem? Então, bagagens de viajantes incide o imposto de importação que excede do dólar. Então, se vocês viajam e trazem bens acima de $1.000, vocês têm que declarar a receita. Ah, sim, legal. Então, ó, isso eu não sabia. Via terrestre, 500. Avião, navio. Isso faz muito sentido pelo seguinte: tem uma atividade muito tinha no passado, não sei como é que está atualmente. As pessoas que iam para o Paraguai, que tem ali o Paraguai tem uma situação tributária bem mais tranquila. Então, eles iam para o Paraguai e traziam bens do Paraguai para o Brasil. E os terrestres costumam 500, então, né? Se for avião, navio, bacana, não sabia disso não. Beleza? Deixa eu ver se os aspectos constitucionais eles têm mais alguma coisa. Acho que não. Pessoal, então, uma coisa que eu falei para vocês. Bom, vamos lá. Eu falei para vocês que fazer um mapinha do Brasil. Um minutinho, né? Brasil está aqui. Então, a gente sabe que isso não é para não, né? Tá horrível isso, né? Vocês entenderam? Melhorar. Até 12 milhas náuticas, a territorial. Beleza? 12 milhas. Bom, aqui eu vou botar a minha mochila. Não, tá legal assim. E 200 milhas náuticas. Zona econômica exclusiva. Certo? Tá. Aqui é o Rio de Janeiro, tá, pessoal? Tem? Ficção jurídica. Ficção gráfica. São opções. Bom, e aí o que acontece aqui? Dessa franquia. E aqui tem a bacia de Campos. Bacia de Campos. Nós temos uma exploração de petróleo da plataforma da Petrobras. Bacia. Certo? Imagina que não vem aqui, por exemplo, um naviozinho. Navio americano está todo feliz de poder navegar tranquilamente pelo mar internacional, pela zona financeira, né? E vem aqui e entrega um equipamento aqui na plataforma de petróleo. Entrega um computador de grande porte, certo? Se vende para essa plataforma de petróleo, tá? Tem um computador. Percebam, pessoal, que esse local está fora do mar territorial, tá? É da soberania política do Brasil, só a soberania econômica. Né? Eu posso considerar que aqui é uma informação
seja imposto de importação que chega na zona exclusiva. Então, é uma situação que é o seguinte: se eu entender isso aqui é território nacional, eu vou escrever aqui a linha do Rio de Janeiro, tá? Mas é a projeção das imagens do Rio de Janeiro. Se entender isso aqui para efeitos tributários, deve ser considerado território nacional, aqui é uma informação. É que você vai ter que pagar de informação. Bem? Isso é muito bom. Por quê? Porque olha o que vai acontecer se a gente não pensar dessa forma. Supor que considerasse que essa parte do território estrangeiro. A Petrobras está pegando petróleo aqui. Tá? Se eu considero isso aqui território estrangeiro, no momento que ele encaminhar esse território para o Brasil, o produto estrangeiro para o nacional. Esse território todo vai ser tributado por importação. Entendeu? Se eu considero que isso aqui já vai ter tributários em território estrangeiro, é muito melhor não pagar esse imposto de importação desse computadorzinho que está sendo deixado aqui. E ter que pagar o imposto de importação de todo o petróleo que ela está mandando direito. Entendeu? Então hoje, pessoal, o Supremo já entende, julgado para falar para vocês, que essa área aqui, ó, a projeção daquele estado, né, daquele município, a projeção tem que ser feita. Por exemplo, se o cara prestar serviço aqui, tem um professor de inglês lá na plataforma do Digital, dá um curso de inglês, lá, CCA, está lá, professor, curso. Ele tem que pagar ISS para o município, imposto de serviço, para o município que ele vai atestar. Né? Ou seja, se ele está na plataforma fazendo uma linhazinha para o município, ele está em Niterói, vai pagar ISS para Niterói. Se está em Macaé, vai pagar. É que eu falei que era em Campos. Esse cara vai pagar para Campos. O ISS, imposto de serviço. Tem uma empresa de limpeza que está aqui na plataforma. O serviço de limpeza está no ISS. Vai pagar no ISS para o município onde está no estado. Certo? Essa área da zona exclusiva é considerada a área acima de tributação. Todos os tributos de ISS, ICMS, né? Entendido? E aí tem a forma do Supremo, vou falar para vocês o deles, para vocês terem anotado, que é justamente sobre ISS, de municípios querendo cobrar ISS no serviço da plataforma. Aqui, ó. Apelação civil, ação cautelar de emissão, competência tributária do município, plataforma continental, zona econômica exclusiva, marca territorial, prestação de serviço, ISS. Então, esse aqui foi o RE 823790. RE 823790. Estou Barroso. E outros julgados aí, tem também é o RE ADI, isso é isso? ADI 2080. ADI 2080. Isso é mais antigo. Beleza? Pessoal, quem vai para o Rio, quiser pegar para lá no Rio,